Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Olha aqui nós novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Márcia Ramos e... É claro, professora Pura Moreno com vocês para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê, Márcia? Língua portuguesa! Não esquecendo da nossa convidada especial, Clefe Fernanda, nossa intérprete. Olha só a nossa intérprete, ó. Legal! E juntos, vamos lá, sejam bem-vindos para essa nossa aula. E agora, Márcia, diz aí para o nosso aluno da NASA qual é o tema da aula de hoje. Olha só, gente, tudo a ver, ó. Linguagem, língua e fala, funções da linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal, tá certo? Ó, a gente enviou, né, um pré-requisito de um texto. Olha só aqui no slide, vocês leram o texto? Aqui, ó, o pré-requisito era o texto, a linguagem, a língua, a fala e o discurso, né? De Grácia Passo, educação e arte. Com certeza você já tem um embasamento da nossa aula de hoje, não é mesmo, Pura? Sim, é claro que esse pré-requisito, aluno terceirão, é para que você agora sim, com tudo que você viu nesse texto, vamos agora conversar e aí você vai tirar as suas conclusões a respeito da temática. Claro que você já veio preparado para esta aula, beleza? E é assim, olha, o conteúdo aí prontinho, belezinha, esperando você. Vamos junto, pegue seu material, seu tablet, seu caderno, sua agenda, smartphone e vamos embora! É isso aí, o nivelamento é comunicação e linguagem. Ó, língua, linguagem e fala, elementos da comunicação e funções da linguagem. Aula 2.1. Habilidades. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Segunda habilidade, localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais e reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Vamos começar, alunos, com o texto atual. Publicidade infantil em questão no Brasil. Se o conceito censitário de publicidade entende o uso de recursos estilísticos da linguagem, a exemplo da metáfora, das frases de efeito, como atrativo na vendagem de produtos, a manipulação de instrumentos a serviço da propaganda infantil produz efeitos que dão margem mais visível ao consumo desnecessário. Com base nisso, estabelecem-se propostas de debate social acerca do limite de conteúdos designados a comerciais televisivos, que se dirige a tal público. Faz-se preciso, no entanto, que se ressalte as intenções das grandes empresas de comércio. O lucro é, sobretudo, ditador das regras morais e decisivo na escolha das técnicas publicitárias. Para Marx, por exemplo, o capital influencia através de acúmulo de riquezas os padrões que decidem a integração de um indivíduo no meio em que ele se insere. Nesse caso, possuir determinados produtos é chave de aceitação social, principalmente entre crianças de cuja inocência se aproveita ao inferir importância da aquisição. Em contraposição a esses avanços econômicos e aos interesses dos grandes setores nacionais de mercado infanto e juvenil. Os órgãos de ativismo em proteção à criança utilizam-se do Estatuto
da criança e do adolescente, para defender os direitos legítimos da não ludibriação, detido por indivíduos em processo de formação ética. Não obstante, a regulamentação da propaganda tende a equilibrar os ganhos das empresas com o crescente índice de consumo desenfreado. Muito bem, Márcia, olha só que bacana, né, esse texto? Esse texto aí falando sobre a questão da publicidade infantil. Muito a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Que é a linguagem, essa questão do canal, né? Do receptor, do emissor. Tudo a ver com essa questão. Quando fala da publicidade, já é uma linguagem, né? Verdade. E aí, aluno terceirão antenado nas dicas. Por quê? Porque nós estamos tratando nada mais nada menos do que gênero textual. É isso mesmo. De olho aí, por quê? Porque nós estamos iniciando essa revisão geral, trazendo para você, em cada aula, uma temática aí voltada, claro, para estudar especificamente os caminhos desse gênero que são cobrados aonde? Lá, no final, naquela avaliação externa, o Enem. Se liga aí, porque nós vamos estar tratando passo a passo de como faz essa construção dentro desse gênero textual. E a temática é importante também, por quê? Porque já traz você num cenário desse texto que aí é cobrado no Enem. Como você, aluno terceirão, já sabe, precisa ter leitura de mundo, né? E falar dessa temática é importante. Até porque o tema em si, né, Márcia? A questão dessa publicidade. Tem que ter todo esse cuidado, né? Como é que faz esse arranjo, como é que se coloca essa linguagem, como vai se comunicar, tá ok? Então é isso aí. Então nas aulas teremos sempre aí, hora outra, textos já conversando aí com o Enem, beleza? Então vamos lá? Vamos lá, continuando. Aqui eu trouxe, né, uma propaganda, né? O título é Linguagem e Comunicação. Vamos usar essa propaganda aqui, né? A vida é feita de conversas. Basta uma para salvar vidas. Doe órgãos, doe vida. Para ser um doador, converse com a sua família. O que tem a ver essa imagem com o assunto que nós estamos abordando? Linguagem e comunicação. Volte lá, por favor, lá na imagem. Vamos focar na imagem aqui. Leitura imagética, aluno. Vamos analisar essa imagem pura. Pura, vamos interpretar essa imagem aqui. O que tu vês aí, ó? Olha só, vamos iniciar aí o passo. Primeiro, leitura, vamos ver a questão do texto não verbal. Aluno terceirão, falou de linguagem, falou de comunicação, falou de propaganda, se liga aí na questão da linguagem verbal e não verbal. Então nós temos aí, olha só, a construção aí desse gênero, né, que aí nós vamos trazer uma informação. Vamos aos detalhes das características, Márcia? Das características aqui. No caso, né, ó, a fita, gente, ó, a fita. Porque é verde. Né, a verde tá conforme um balãozinho que tá passando uma mensagem. Né, Pura? Isso é um símbolo, né, que a gente utiliza lá nas histórias em quadrinhos. História em quadrinho, quando a fala. Qual é a mensagem, né? Quem que é o emissor? Né? É uma campanha publicitária sobre a questão da saúde, doação do Ministério, né, da Saúde, né? Então, de doar, qual a mensagem que ele passa? Para quem? Quando fala assim, doe órgãos. Você aí, a sua família vai viver, vão entender a mensagem, não é mesmo? Essa questão da troca. A campanha passa a mensagem e você aí está recebendo. Você vai interpretar da melhor maneira possível, né? Pelo contexto. Exatamente, tá, sempre contextualizando. E lembrando que todo texto tem um emissor. Alguém constrói com uma intenção. Os gêneros textuais, eles são utilizados de acordo com a intenção do emissor. Nesse caso, né, o Ministério de Saúde aí está mandando o seu recado. Valeu? Está precisando de doadores, né? Converse com a família.
certo? bem. Vamos continuar aqui, amadinhos. Aqui outro tipo de linguagem que aparece aqui. Linguagem, o que é linguagem? Todo sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. Trouxe várias imagens aqui para vocês, né? No primeiro aqui eu tenho linguagem através da dança. Claro que sim. Sim, uma expressão, né? A expressão corporal, né? A linguagem para transmitir aí a questão da alegria, né? A música também é um outro tipo de linguagem, tá bom? Dependendo do contexto, né? Por essa questão se você se sente, está bem, está ouvindo uma música bem agitada, né? Opa, o seu ânimo está lá em cima. Aí a gente até dança, né? Dança um pouquinho. Quem dança os males espanta. Aê, Então, menina. amados, eu quero que você diga, observe para mim que a questão da linguagem não precisa só de palavra, mas através do gesto também. Já é uma linguagem. A linguagem, né, pode ser também corporal, através da nossa expressão também facial. Se eu chego aqui fico toda assim, todo mundo vai fazer uma leitura de mim. Tá? O que você tem, Márcia? A primeira Aí pergunta, vai né? dizer, o que você tem? Você não é assim. Então nós, né, passamos essa mensagem. Não precisa falar nada, não precisa só de palavras para passar uma mensagem, tá bom? Gesto também é uma forma de passar uma mensagem, tá bom? Com dança, teatro, música. Vamos lá, vamos continuar aqui para você perceber. Ó, teatro, a pintura, as línguas naturais, né? As línguas naturais, no caso, para passar mensagem, espanhol. Não vou conversar com alguém, um fala espanhol e o outro fala francês. Vai ter aquela comunicação? Pura? Vai acontecer ou vai ter ruído? Vai ter ruído. No sé. Si me digas que quieres que Eu não estou hable... entendendo nada, não hablas espanhol. Chicos, vamos aquí a hablar un poco. Niño, usted que está ahí estudiante, sabemos que tenemos que haber ese contacto con la lengua española, ¿sí o no? Com certeza, eu tenho que ter um contato, só por cima, amadinhos. Mas a Euzinha aqui, ó, preciso estudar espanhol. Se eu não conhecer algumas coisas, aí termos, não vai ter comunicação. Aí a mensagem não será entendida, tá certo? Please, thank you. Olha só, olha, entendi, Amadinho. Vamos lá. Vamos aqui a sequência, meus queridos. A fotografia, a culinária, a moda. O que mais? Tipos de linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você já vai saber. Quando eu falo verbal, por que, Pura? Verbal, porque nós temos aí a questão da construção dessa língua, né? Dessa expressão com palavras, Márcia. Então aí ela traz toda a sua estrutura pautada dentro dessa construção frasal, onde nós vamos ter termos, né? E aí a colocação dessa frase, ou seja, vamos utilizar palavras. E a linguagem não verbal? Quando que acontece, amadinho? Já diz tudo. Se a linguagem verbal que a Pura falou, vai ter aquela questão das palavras, das frases, das letras, né? Então, a língua verbal, a gente vai usar somente o quê? As imagens, não vai ter palavras. Exatamente. Entendeu? Não terá. Como assim, professora? Uma linguagem não verbal, vamos diretamente aqui, o semáforo. Como assim o semáforo? Uma linguagem não verbal? Como não verbal. Nós temos... Se você vê um desenho do semáforo, ali você consegue fazer uma leitura. Ali é um texto, professora? Sim. Sim. Passou na rua, fez a selfie, mostrou ali, já postou no seu canal, colocou ali. Você está postando um texto? Sim, né? Por quê? Porque eu consigo fazer a leitura desse gênero. Consigo fazer a leitura desse texto. Claro, obviamente, se estiver no vermelho,
eu já tenho internalizado a leitura de que ali eu sei que eu preciso parar. Exatamente. Né? Se estiver verde, eu vou seguir. Vou prosseguir. Se estiver amarelo, eu faço o quê? Fica atento. Vai ou não vai? Vai furar o vai sinal, ou não vai, né? Não vai, não. Então, essa questão do tipo de linguagem, né? E essa não verbal, a gente lembra, imagem, verbal, palavras. Mas pode ter as duas juntas, Márcia? Com certeza. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Tanto pode, que é só você olhar para aqui, ó, olha só. Nós temos Olha aqui linguagem verbal e não verbal. Pois nós temos aqui uma informação, temos aqui a imagem e temos aqui uma frase, né? Então, texto verbal e não verbal. E aí nós temos essa linguagem mista, híbrida, ok? Vamos lá, mais adiante. De olho no slide. Linguagem verbal, aquela cujos sinais utilizados para ato de comunicação são as palavras, né? Aí eu tenho aí os balãozinhos, né? Ah, eu, oba, tá. E não verbal, não utiliza a palavra. O exemplo bem interessante é esse aí, ó, da bandeira de Fórmula 1. Quando o homem passa a bandeira, quer dizer que já está chegando na final, tá? Então, aí é o grande exemplo da linguagem não verbal. E o sinal ali, o semáforo, o sinal de trânsito, tá bom, amadinhos? Vamos continuar aqui. A linguagem verbal e o signo linguístico. A linguagem verbal tem como significado os signos linguísticos, também constituído por um significante e por um significado. Como assim, Pura? Olha só, quando eu falo para você assim, Márcia, cajarana. Cajarana. Fui longe, hein? Foi longe. Cajarana. Gente, sabe que é uma fruta, né? Nossa, Márcia, deu até água na boca, até doeu minhas Cajarana daqui mandíbula. da região norte, a gente sabe que é uma fruta. Então, olha só, eu pronunciei, né? Eu falei, eu emiti o som, o nome, cajarana, um termo. O que veio na sua mente quando você ouviu? Um caroço todo espetado. Exatamente. Cheio de espinho. Então, signo, significante e o significado. Exatamente. Né? Então, o significante eu sou o nome. Vamos lá. Significado é aquela imagem que você fica na memória. que você tá? já tem ali. Faz a relação. Mas aqui no slide, a gente trouxe a imagem de um gato. Exemplo. Vamos lá. Né? Quando eu falo gato, gente, não é o gatinho de 2 pernas, não, né? Ó, é o gatinho de 4 pernas. Aqui, ó, esse gatinho aí que tá no sofá, ó. Então, eu falo gato. O som que você ouve é o significante. A imagem que você projeta é o significado. Mas tem outras maneiras de significantes também. Dá uma olhadinha, o significante assim, no inglês, gato em inglês. Cat. Amadinho, e os outros, a gente... presta atenção aqui no slide, a gente só vai mostrar pra vocês. Olha só, ó. eu sei por que você não me pergunta cachorro e não gato, meu então, Deus. A gente pode usar, então, cachorro no inglês. Dog. E cachorro no espanhol. Perro. Então, a gente vai ficar nesses dois aqui. Mas aqui na imagem, ó, o mesmo significado representado por significantes diferentes. No português, no inglês, no francês e no italiano. Tá certo, amadinhos? Vamos dar sequência aqui. Tá bombando pura língua. Então, nosso aluno terceirão agora vai se localizar. Vamos aqui, mais uma vez, recordar o conceito de língua, né? Língua, calma. Você aí não é só esse membro, né, que utilizamos para fazer aí a degustação dos alimentos. Estamos falando aqui de questão de estrutura gramatical, construção, né, aí dessa nossa língua portuguesa. Então, língua nada mais é do que a maneira particular como a linguagem verbal se realiza nas interações de um grupo social específico. Nesse caso, né, estamos falando aqui de língua portuguesa, os países lusófonos, né, Márcia, aí tem aí esse privilégio, né,
de estar fazendo uso dessa nossa língua portuguesa. É claro que cada uma com as suas características, a sua especificidade local também. Então, para Sucy, né, um teórico aí que estuda bem essa questão da nossa linguagem, né? O que ele traz aí? Ele vem explicar para nós direitinho que esse conceito aí de língua, né, é um objeto da linguística em si, né, Márcia? Então, seria assim? Em oposição. Olha, vamos lá. O que ele fala? O Sucy fala no slide o seguinte. Vamos lá pela teoria de Sucy, né? O objeto da linguística seria a língua, em oposição à fala. Essa visão de língua excluía tanto a sua realização concreta pelos falantes, quanto a sua evolução ao longo do tempo. Certo? Vamos ver aqui a questão da fala, né? A fala é individual, sendo a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. Você entendeu, amadinho, o que quer dizer? A fala é individual. Cada um tem uma maneira de se expressar, de falar. Sim. Né? E aí, falando de linguagem oral, Márcia, nós vamos aqui já colocar em pauta a questão do certo, falar certo e falar errado. É possível isso dentro da língua falada? Não é questão da oralidade, não tem essa questão de estar certo, o que está errado. Cada um tem o seu jeito particular, né? Aí você vai vendo assim, as pessoas mais experientes, né? Olha, observe o vocabulário. Será que ele está falando errado? Não, amadinho. A linguagem dos amadinhos mais novos do que a gente. As gírias. Tá ligado? A fala. Olha só. Então, ó, fique ligado aí nesse assunto. Fique ligadinho, né? Tô pegando no ar, né? Eu já peguei, pô. Já? Já pegou? Não, questão da fala individual, a gíria... Eu estou no vácuo. Eu estou no vácuo. Não pode ficar. Bom, então assim a gente traz, né, a questão da fala. A fala, ela é individualizada, beleza, eu tenho o meu jeito de falar, a Márcia tem o dela e você aí também tem o seu. Só que é um conceito para a gente começar já a conversar, sim, sobre a questão do posicionamento que você tem e que você não pode, na verdade, ter. E é claro que a partir desta revisão você vai recordar de que nós não podemos nos posicionar em que quando alguém estiver conversando, você ouvir algo que está com desvio gramatical, você é aluno terceirão, né? Ah, fulano está falando errado. Você viu? Ah, você fala errado. Não existe, tá? Vamos respeitar, por quê? Porque na oralidade, sim, é possível, né? Na língua escrita é outra coisa. Não temos aceitação. Por quê? Porque na língua escrita nós precisamos seguir gramaticalmente essa escrita aí, grafar corretamente os termos. Beleza? Então vamos adiante, Márcia? Com certeza. Os elementos da comunicação. Primeiramente, emissor. É aquele que emite, ou seja, que pronuncia ou envia uma mensagem. Também é chamado de remetente. Olha essa imagem aí. O rapaz tá com o quê? Tá com o celular e tá enviando mensagem, conversando com alguém. Se ele vai postar a mensagem, é claro que é o emissor. Aqui no nosso caso, eu e Pura, nós também estamos emitindo mensagem, né? Pelo menos estamos tentando fazer de uma maneira para você compreender este assunto aqui, tá certo? Se você entender a mensagem, você que é receptor, né? E nós que estamos transmitindo, nós somos no caso, emissores. Verdade. Tá bom? Que legal, né? E assim um bom exemplo para você, aluna aí terceirão, né? Já internalizar aí esses elementos da comunicação. Olha só, o nosso primeiro já foi emissor. Se liga aí. Vamos para o segundo. Vamos lá. Receptor.
é aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor. Como a mensagem é destinada a ele, também chamado de destinatário. Denominação como envelopes de correio. Ó, o emissor tá aparecendo aí a imagem aí, ó, da questão do ouvido, para ouvir, não é mesmo? Vamos lá para a terceira. Mensagem, né? Se nós temos um emissor, nós temos um receptor. É claro que entre esses dois personagens aí, entre esses dois elementos, tem que ter algo, né? Entre os dois nós vamos ter uma mensagem, né? A mensagem nada mais é do que o conteúdo que é expedido aí, o conteúdo que é enviado, o assunto que trata aí entre os dois, né? O contexto entre esses dois. Então percebam aí que o nosso texto, ele traz aí a imagem, né, dessa comunicação, dessa relação. Vejam que estão em pares e aí numa coletividade. Mas no primeiro momento a leitura é em pares, ou seja, emissor, receptor e o balão, né? Em que ele está vazio, por quê? Porque aí deixa para você completar com o que você aí desejar. Mas lembrando que a mensagem nada mais é do que o assunto, tá? Continuando, vamos agora falar sobre o código. Isso aí. Qual é o código que vai ser utilizado, amadinhos? O que seria o código? O modo como a mensagem é transmitida. Escrita, fala, gesto. Tá certo? Esse daí é a questão do código. O código que a gente está usando aqui, ó, a questão da fala. E também eu uso bastante a questão do gesto. Gesticulo muito quando eu falo. Vamos ver o próximo. Vamos para o próximo? Vamos para o seguinte. O quinto. O quinto é o canal. O canal, olha só, nós trouxemos uma árvore de opções aí, de canais, de meios, né? Como vai ser transmitida essa mensagem. Então, canal, dentro do processo da comunicação, nada mais é do que a fonte de transmissão. É como, por onde você vai transmitir essa mensagem. Pode ser, olha só, neste momento, estamos aqui transmitindo essa aula, aliás, conversando com você sobre a temática, língua, linguagem, comunicação. Ó, emissor, você receptor, olha o canal, por onde está indo essa mensagem? Pode ser pelo celular, pelo computador, não é mesmo? Aí o que mais, Pura, que a gente pode usar? Revista, tem outros canais, né? Não, mas aqui é da nossa aula, no caso, nosso canal é... Aqui nesse momento, sim. Seria a questão, você tá em casa assistindo pelo seu note, né? Ou pelo seu tablet, ou celular, não importa. É um canal que você vai receber essa nossa mensagem, certo? Continuando, olha aqui o contexto. E já o nosso sexto, né, elemento aí, que é esse contexto. Que bacana, né? Será que vocês conhecem alguém aí desse meio? Vamos lá, aluno terceirão, né? Será que já passeou pelas salas, pelas aulas de alguns desses professores? Então, na verdade, são aí os nossos mediadores, né? Então, vamos contextualizá-los aí. Na verdade, nós estamos aí... eu digo nós, né, porque eu não sei se... Ali no cantinho. Ali, né, verdade. Então ali os professores mediadores, descontraídos, no momento aí de trabalho, né, porque aí está sendo um momento em que está sendo construído aí uma ferramenta para ser utilizada dentro do canal, e aí aqueles 2 minutos dos bastidores, né? Beleza, contextualizado, agora... Você jamais vai esquecer que no processo de comunicação, em que você tem o emissor, o receptor, tem uma mensagem, tem uma forma de que essa mensagem vai, né? Como é que ela vai ser transmitida? Beleza? Temos também de suma importância o contexto, né? Receber essa informação para poder interpretá-las, ter uma sua totalidade, nós temos que saber aí em que contexto acontece, né? Tá bom? Muito bem, sim? Não vamos esqueça lá. mais. Vamos não adiante. Não é para esquecer, vamos adiante. Aqui, né, a referência a
que a gente trouxe aqui, a questão para você seguir, né? Referente é o contexto, o emissor, a pronúncia ou quando envia a mensagem. Mensagem é o texto, código é a língua, canal é a fonte de transmissão da mensagem, o meio de veiculação e o receptor, o destinatário. Isso aqui para facilitar o entendimento. E aí essa tela é bacana que o aluno ele pode estar até printando, né? Fazendo exatamente, para fazer o resumo, imagem, né? Isso. O mapazinha mental. E ele pode construir o seu também, diferente. Com certeza, da maneira que ficar mais fácil para o entendimento. Agora vamos ver aqui a questão da função, né? das funções da linguagem, né? Primeiramente, é a função referencial. Qual seria essa função referencial? Aquela denotativa, né? Denotativa. Quando que é denotativa? Aquela linguagem lá do dicionário, a literal, tá bom? Vamos ver o que diz aqui. Ali, a função referencial. A linguagem é objetiva, direta, denotativa e é escrita na terceira pessoa do singular. É a linguagem usada nas notícias de jornal e nos livros científicos. Aqui tem duas imagens aqui que tem um rapaz, né? Uma pessoa, na verdade, lendo o jornal, né? E uma notícia aqui, uma pequena manchete que eu trouxe aqui. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então você pode observar aí que é a linguagem função referencial, aquela linguagem denotativa, que é denotativa, que não é figurada, é a linguagem real. Uma linguagem direta, né? E essa linguagem ela não está presente só nos jornais, não, tá? Ela está em vários gêneros textuais. O que a gente quer dizer em relação a essa questão denotativa da fala, ela ser direta, ela ser objetiva, é que geralmente ela vem nos textos instrucionais formais, né, Márcia? Então a gente trouxe já 2 exemplos que é para ficar na mente e no coração. Falou de denotativa, falou de linguagem, em que você aí vai estar fazendo uma referência. Lembra aí que é aquela linguagem denotativa, dicionário, direta, beleza? Vamos adiante. Vamos dar sequência aqui, vamos embora. Márcia, vamos embora. Função emotiva. Ai, essa parece comigo. Ou expressiva, centralizada no produtor do texto, revela sua opção, sua emoção. Em geral, predomina a primeira pessoa do singular. Muito bem, porque emotiva, olha só, ela já vai dizer tudo. Quem é emotivo tá o tempo todo, né, fazendo colocando para fora as suas emoções, né? E realmente está sentindo. Você vai perceber que, ai, meu filho passou na federal. Olha só que alegria. Está expressando a sua emoção. A professora Márcia já está mentalizando, né? Beleza, então, para fazer essa linguagem, ou seja, para você produzir, para você identificar essa linguagem, como é que você tem que captar essa mensagem? Primeiramente, a gente vai ver que é uma linguagem que você vai expor a sua ideia, né, Márcia? E a gente trouxe 2 exemplos, na verdade. Um exemplo que é uma tirinha. E aí você vai captar direitinho e vai anotando aí, que depois nós vamos já conversar lá na atividade sobre essa questão da linguagem. Então vamos aí à tela, vamos observar. Então olha só, estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal. E aí, filho? Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Legal, né? Fosse, né, euzinha ia dizer, uhul, passei, é nóis. Passando aqui, agora a função apelativa, né, aquela conativa, injutiva. Quando que acontece a função apelativa? Você já vai observar, já vai perceber nas propagandas, né? Aqui eu tenho uma imagem, mas antes da imagem, vamos ver o que ele diz. Centraliza-se no receptor, o foco é o receptor.
O produtor do texto procura influenciar o comportamento do interlocutor. Preste atenção aqui. Ah, meu Deus, até nesta aula, olha como esse emissor mexeu comigo. Márcia, tô falando sério. Deu água na boca, eu não sei, tenho a impressão que eu tô com fome. Mas, gente, eu vejo esse garoto, sonho de valsa, sonho de amor. Serenata de amor. Gente, eu já fui lá na minha infância. Claro que eu fiz 15 anos agora, né? Então, eu já mexeu comigo, olha só. Então, esse é o objetivo, né, desse texto. É trazer você, né, é convencer você, é chamar, é te seduzir, é te convencer mesmo de o quê? Comprar o produto, né? Comprar o chocolate. Comprar. E nesse caso, garoto, né? Com certeza. Fala, tá com raiva? Vamos analisar. Um texto aqui, ó. Vamos analisar agora, Márcia, esse gênero. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Morde aqui. Olha só, gente, a questão do verbo no imperativo, né? Tá pela morde aqui, né? Tá pedindo para morder. Mandando. Então, mandando, dando ordem. Então, aí a função apelativa é sempre assim. Você vai observar o verbo no imperativo. Mas fique calmo que você vai ter uma aula só para recordar gêneros textuais injuntivos, em que você vai ver toda a estrutura, como é que se constrói, vamos rever aí os verbos, como é que se faz essa montagem, nessa construção. É uma frase, ela tem que ser extensa, tem que ter imagem e texto. Calma, tá bom? Mas vamos continuar. Vamos dar sequência aqui, ó. Tem a fática. A fática aqui, ó, centralizada no canal. Tem como objetivo estabelecer e encerrar o contato. Vamos ver se vai funcionar. Papai. O telefone. Papai? Sim, minha filha. Podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse seu nariz. Pela fé, o que meu nariz tem? Aí a outra imagem que tem aí, amadinhos. Olha só, você falando com... Toca o telefone novamente, é o seu amadinho, vai lá. Trim. Alô? Viu só? Atenção. Oi. A Fátima. Entendeu? Que essa imagem aí, olha, Márcia, eu acho que é do tempo da nossa amiga que tá lá, né? Gente, quem não fez telefone de lata aí? Telefone de latinha. Tu usou, Márcia? Tu brincou disso? Brinquei. Muito bem. Na escola. E acontecia a comunicação? Acontecia. Faticamente você compreendia? Um pouco. Às vezes eu trabalho os ruídos. né? A gente até mexia na linha, assim, no meio, exatamente, né? Que era pra ver se tava ok. Sensação ruim no ouvido. Exatamente. Então, quando acontece a comunicação, que você compreendeu, é porque não teve ruído. Ruído quando você não consegue compreender o que está sendo aí, interferência. Né? Está tendo interferência entre... essa mensagem não chega do emissor para o receptor. Né? Beleza? Tá bom. E quando chega, tranquilo então, houve a comunicação. Olha só quem está chegando aqui, a função poética, amadinhos. Olha só, centra-se na construção da mensagem propriamente dita, utilizando recursos imaginativos, linguagem conotativa, figuras de linguagem. A função poética, você vai ver a questão mais da estilística, tá? A estética, vamos supor assim, a estética. Ó, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Então aqui é o estilo, a estrutura da poesia, das palavras, distribuição das palavras. Olha outra interessante, essa daqui eu amei. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Veja a estrutura desse poema, né? O que traz, né? O que transmite pra gente? O movimento, né, O Márcia? movimento que ele saiu cambaleando. Tá Primeiro bom? ele chega bem, né? Era um homem bem vestido e aí os versos eles estão numa uniformidade, né?
De repente, quando ele vem pro refrão, é claro que com o terceiro verso, bebeu muito, bebeu tanto que saiu, olha só, as letras, né, as palavras ficaram já saiu toda já torta, todo cambaleando, né? Verdade. E o bacana, né, dessa parte aí da construção é que essa linguagem poética nos permite, né, aí fazer essa construção, né, colocando aí o uso das figuras de linguagem, como vocês viram aí na poesia. Então, é possível e não tem como confundir. Linguagem poética, linguagem aí conotativa, associa as figuras de linguagem. Linguagem denotativa, não tem conversa com a conotativa, tá? Então, denotativa, ela é direta do dicionário, real, e conotativa, poética, né, literária, figuras de linguagem, tá? Beleza? Figurada. Tá bom? Vamos dar sequência. Agora, a função metalinguística, né? Centralizada no código. Usa a linguagem para falar dela mesma. Por exemplo, aqui eu peguei a palavra trovão lá do dicionário. Para substantivo masculino, forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, no caso, usa a palavra para explicar o significado de outra palavra. Mas também, é só com palavra, usando palavra por palavra? Não. Aqui também tem a metalinguística falando da pintura, né? Usando a imagem para representar a outra imagem. Também aí é exemplo de função de metalinguística. Certinho? Entendidos? Então, aqui chegamos, né, ao final da nossa aula. Já, Márcia? Já, amado. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente está de volta fazendo a nossa revisão. É mesmo? Até a próxima. Até a revisão, então, galerinha.